Eu nunca fui de acreditar em essas coisas. Preciso dizer isso logo de cara para você entender o peso do que vou contar. Não sou do tipo que vai a terreiro, não consulto ninguém, nunca botei fé em simpatia, em benzimento, em nada disso. Sou filho de uma mulher evangélica e fui criado na ideia de que essas práticas eram coisa do diabo ou então ilusão de gente fraca da cabeça. Não tô dizendo que acho isso hoje. Tô dizendo como eu era antes. Antes de março de 2019. Antes do que aconteceu no ramal do Araçá. Meu nome é Renato. Tenho 38 anos agora, moro em Caldas Verdes, no interior, e trabalho com transporte de carga desde os 22. Caminhão não tem fim de semana, não tem feriado, e quem escolhe essa vida, escolhe também ficar longe de casa mais do que fica perto. A mulher sabe disso quando casa com caminhoneiro. Pelo menos a minha sabia, ou dizia que sabia. Em março de 2019, eu fazia uma rota que não era a minha rota habitual. Um colega, o Zequinha Barroso, tinha fraturado o tornozelo numa queda na garagem e a empresa precisou de alguém para cobrir a entrega dele. Era material de construção para um depósito em Várzea Comprida, uma cidade pequena que eu não conhecia, a uns 240 quilômetros de onde eu morava. Nada de especial na carga, nada de especial na rota. Só a distância e o fato de que eu teria que pernoitar por lá, porque a entrega era para ser feita cedo da manhã seguinte e não compensava fazer a viagem de ida e volta no mesmo dia. Cheguei em Várzea Comprida no início da tarde de uma quinta-feira. Me registrei numa pousada simples no centro, deixei o caminhão no pátio do depósito que o dono gentilmente liberou para mim e fui matar o tempo pela cidade. Cidade pequena no interior tem aquela coisa. Tudo fecha cedo, os bares que tem são frequentados pelos mesmos 20 homens toda noite, e se você não conhece ninguém, você fica olhando pro teto do quarto assistindo televisão de hotel. Foi por isso que, quando o pousadeiro me disse que o ramal do Araçá ficava a uns 7 quilômetros e que tinha uma cachoeira bonita por lá, eu resolvi ir. Tinha uma moto velha que ele alugava para turista por R$50 o dia. Peguei. Era quase 4 da tarde. O ramal do Araçá é uma estrada de terra que sai da rodovia principal e entra por entre propriedades rurais, pastos e um trecho de mata, que, ao contrário de boa parte do interior naquele estado, ainda estava relativamente intacta. A estrada em si não era ruim, bem cascalhada, sem buracos grandes, dava para fazer tranquilo na moto. O pousadeiro tinha me dito que a cachoeira ficava a uns 3 quilômetros depois da entrada do ramal, que era reconhecível por um portão de metal verde na lateral esquerda da estrada. Encontrei o portão, deixei a moto encostada na cerca e entrei a pé pelo caminho de terra batida que seguia em direção à mata. A cachoeira era bonita, não era grande, uns 4 metros de queda, mas a água estava limpa, a pedra ao redor coberta de musgo e o som do lugar tinha aquela qualidade que lugares com muita vegetação têm, um silêncio cheio, onde cada som individual é absorvido e o resultado é uma quietude que parece ativa. Fiquei uns 40 minutos lá. Tirei algumas fotos no celular, molhei o rosto na água fria. Quando estava voltando pelo caminho em direção ao portão, vi à minha esquerda uma trilha menor. Não era exatamente uma trilha, era mais uma abertura entre os arbustos, como se alguém tivesse passado algumas vezes por ali e o peso das passagens tivesse comprimido a vegetação o suficiente para criar um caminho improvisado. Não tinha nenhuma razão para entrar por ali, mas entrei. 50 metros dentro dessa abertura, no claro de um pequeno espaço onde a vegetação recuava um pouco, estava o despacho. Hoje eu sei o que era. Na época eu sabia vagamente que existia, mas nunca tinha visto um de perto. Era um prato fundo de barro vermelho, daqueles rústicos, com um fundo de dendê que havia escurecido e endurecido. Dentro do prato, havia restos de que pareciam ser pedaços de carne seca, alguns caroços de milho e uma vela preta que havia sido queimada até o fim. Só a poça de cera preta no centro do prato indicava onde ela tinha estado. Ao redor do prato, dispostos com uma simetria que claramente não era acidental, havia 7 moedas antigas, dispostas em semicírculo. E ao lado do prato, encostada na raiz de uma árvore próxima,
Havia uma garrafa de cachaça pela metade, sem rótulo, com uma fita vermelha amarrada no gargalo. Havia também, espetada numa vareta fina de madeira ao lado da garrafa, uma foto. Eu não devia ter olhado para a foto, mas olhei. Era uma foto de uma pessoa. Um homem, aparentemente de meia idade. A foto de má qualidade, o tipo que se tira de uma foto maior. Havia algo escrito no verso. Consegui ver porque a vareta estava posicionada de forma que a foto ficasse levemente inclinada para frente. Mas a escrita estava molhada e borrada e era ilegível. Eu fiquei parado olhando para aquele arranjo por um tempo. E então fiz o que não devia. Peguei uma das moedas. Não por maldade, não por descaso deliberado. Peguei como quem pega uma pedra estranha na beira da estrada. Por curiosidade, por impulso, sem pensar. A moeda era velha, de cobre escurecido, com uma data que não consegui ler direito. Coloquei no bolso da calça. Fotografei o despacho com o celular e voltei para o caminho, para o portão, para a moto. Naquela noite na pousada eu dormi mal. Acordei umas 3 vezes, cada vez com a sensação física de ter ouvido algo, um som que evaporava antes de poder ser identificado. Acordei pela última vez às 4:30 da manhã e não consegui dormir mais. Atribuí ao colchão ruim e ao travesseiro que cheirava a mofo. Fiz a entrega na manhã seguinte, peguei meu caminhão e voltei para Caldas Verdes. A moeda foi esquecida no bolso da calça. Foi lavada junto com a calça. Quando a encontrei na máquina depois da lavagem, coloquei em cima da cômoda do quarto sem pensar 2 vezes. A primeira coisa estranha aconteceu 12 dias depois. Estava dirigindo na BR, numa reta longa, céu limpo, 4 da tarde. Sem cansaço, tinha dormido bem. Estava ouvindo rádio. O caminhão saiu da pista. Não foi sonolência, não foi distração. Não foi nenhuma razão mecânica. O caminhão foi revisado 2 semanas antes e estava em ordem perfeita. A sensação que eu tive, e que descrevi assim para o meu cunhado depois, porque precisei falar com alguém, foi a de que o volante simplesmente deixou de responder por uns 3 segundos, como se o caminhão tivesse se desconectado da minha vontade. Saí da pista, os pneus jogaram cascalho, eu consegui frear e tarei no acostamento, o coração batendo fora do peito. Fiquei parado uns 10 minutos antes de conseguir voltar a dirigir. Relatei o problema à empresa. Mandaram o caminhão para o mecânico. O mecânico não encontrou nada. A segunda coisa aconteceu 1 semana depois. Minha filha mais velha, a Daniela, que tinha 11 anos na época, acordou às 2 da manhã com um choro sem explicação. Fui até o quarto dela. Ela estava acordada, sentada na cama, e quando perguntei o que era, ela disse que tinha sonhado com um homem que ficava parado na porta do quarto dela, olhando para ela sem falar nada. Criança tem pesadelo, eu sei disso. Mas nos 3 dias seguintes, ela teve o mesmo sonho. Exatamente o mesmo. Um homem parado na porta, olhando. Na terceira vez que ela me contou, ela acrescentou um detalhe que não havia mencionado antes. O homem da porta tem uma foto no rosto, pai. Eu pedi que repetisse. Ela repetiu. Ele tem uma foto grudada no rosto. Não dá pra ver o rosto dele, só a foto. Eu não dormi naquela noite. Comecei a pensar no despacho. Liguei pro Zequinha Barroso, que era daquela região e conhecia a várzea comprida. Contei o que tinha visto, sem mencionar que havia pego a moeda. Ele ficou quieto por um segundo e depois disse: Renato, você não pegou nada de lá, não foi? Fiz uma pausa que durou longa demais. Que pergunta é essa, Zequinha? Ele não pressionou, mas antes de desligar, disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Esse ramal tem fama, rapaz. Não é de hoje. O pessoal de lá não vai nessa trilha, não. Pesquisei sobre o ramal do Araçá. Não encontrei nada no Google. Cidades pequenas não têm muita presença online. Mas num fórum antigo de paranormal brasileiro, numa thread de 2014, encontrei uma menção à várzea comprida e a despachos na mata do Araçá,
num comentário de alguém com um nome de usuário que não me diz nada. O comentário dizia apenas: aquele lugar é pesado, tem coisa amarrada naquela mata faz muitos anos. Qualquer coisa que você tirar de lá, você carrega junto. Carregar junto. Olhei para a cômoda do quarto onde a moeda estava. Eu precisava conversar com alguém que entendesse disso. Não era o tipo de coisa que eu podia levar para minha mãe. Ela ia mandar eu jejuar e orar e cobrir a casa com sal grosso. Não era o tipo de coisa que eu podia levar para o pastor da minha mulher, que ela frequentava às vezes. Ia virar predição do fim dos tempos. Eu precisava de alguém que tratasse o assunto como o que era. Um problema concreto que precisava de uma solução concreta. Foi minha vizinha, a Dona Perpétua Lacerda, que me indicou a Mãe Celeste. Dona Perpétua é uma senhora de 70 anos que viveu a vida inteira em Caldas Verdes e conhece todo mundo. Não é do candomblé nem da umbanda, é católica praticante, mas tem aquela sabedoria de pessoa velha do interior que entende que o mundo é maior do que qualquer denominação religiosa consegue conter. Quando eu, com cuidado, sem entrar em detalhes, disse que estava passando por umas coisas estranhas em casa, ela não piscou, não fez cara de susto. Disse apenas: vai falar com a Mãe Celeste, na Rua dos Ipês, número 32, e vai levar o que você trouxe. Como ela sabia que eu havia trazido alguma coisa? Até hoje não sei responder isso. A Mãe Celeste Aparecida dos Santos tinha uns 60 anos. Era uma mulher baixa e larga, de cabelo branco preso num coque alto, roupas brancas e um rosário de contas azuis no pescoço que ela não tirou em nenhum momento que passei com ela. Recebia na sala da própria casa, simples, com uma estante de santos e de orixás lado a lado, numa harmonia que a religião oficial nunca conseguiu negociar, mas que as pessoas que realmente entendem dessas coisas sempre souberam que era possível. Ela não me deixou falar primeiro. Quando entrei e sentei na cadeira à sua frente, ela me olhou por um momento. Apenas olhou, sem expressão legível, e disse: você foi a um lugar que não era para ir, pegou o que não era para pegar, e agora trouxe para dentro da sua casa sem saber o que era. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Coloquei a moeda na mesa entre nós. Ela não tocou. Olhou para ela por um longo momento. Depois disse: isso aqui não foi deixado para você. Foi deixado com uma intenção que não tem nada a ver com você. Mas quando você pegou, você entrou no meio. Ficou no caminho de uma coisa que estava a caminho de outro lugar. Eu perguntei o que estava a caminho de outro lugar. Ela me olhou com uma expressão que eu descreveria como paciência com alguém que está fazendo a pergunta errada. Não é o que importa. O que importa é tirar você do caminho disso. Então ela fez perguntas sobre os eventos em casa, sobre minha filha, sobre o sonho do homem com a foto no rosto. Quando eu descrevi esse último detalhe, ela parou completamente por um momento. Uma pausa pequena, mas eu anotei. A menina tá vendo o alvo, disse ela. Eu não entendi e disse isso. O trabalho foi feito contra alguém. A foto é a identificação do alvo. Sua menina, que ainda tem o olho aberto, vê a forma do trabalho. E a forma do trabalho inclui a foto de quem é o destino dele. Ela não tá vendo um fantasma. Ela tá vendo o próprio trabalho em trânsito. Eu processei isso. Então o trabalho não era contra mim. Não era. Mas você colocou a mão no meio. Pegou uma peça. Agora tem um fio preso em você que não devia estar. Ela me pediu para deixar a moeda com ela. Disse que ia cuidar do que precisava ser cuidado. Não entrou em detalhes sobre o que isso significava, e eu não perguntei. Havia uma sensação muito clara na sala daquela mulher de que certas coisas não precisam ser detalhadas para funcionar. Mas antes de eu ir, ela disse uma última coisa. Disse devagar, com a entonação de quem está transmitindo uma instrução importante. O trabalho que você perturbou estava amarrado a um homem que está vivo.
Não é coisa de morto. É coisa de alguém que quis machucar alguém. Você entrou no caminho disso. Vou desamarrar o fio que ficou em você, mas quero que você entenda uma coisa. O trabalho vai continuar no caminho que foi mandado. Não é da conta de nenhum de nós o que acontece com quem foi o alvo. Isso é entre quem mandou e quem recebeu. Você só entrou no meio sem querer. E então, depois de uma pausa, e nunca mais pegue o que não é seu num lugar que você não conhece. Saí da casa da Mãe Celeste numa tarde de quarta-feira, com aquela sensação estranha de quem acaba de ter uma conversa que reorganizou alguma coisa internamente, sem que nenhuma mudança visível tivesse acontecido. Nos dias seguintes, fiquei atento, esperando. Minha filha não teve mais o sonho. Dormiu na noite seguinte sem acordar no meio, pela primeira vez em quase 2 semanas. E na seguinte, e na seguinte. Eu mesmo comecei a dormir melhor, coisa que não havia notado que havia piorado até que o sono voltou ao normal e eu percebi o contraste. Nada mais aconteceu no caminhão. Não houve mais eventos em casa. Fui pesquisar nos meses que se seguiram sobre o que a Mãe Celeste havia chamado de trabalho em trânsito. Não para duvidar do que ela havia dito. Eu já havia passado da fase da dúvida. Mas porque sou do tipo que precisa entender as coisas, na medida do possível. O que aprendi em conversas com pessoas que entendem dessas tradições é isso. Um trabalho feito com intenção contra uma pessoa específica, o que o povo chama de despacho, mas que pode ter muitas formas e muitos nomes dependendo da tradição, não é uma coisa estática. É mais como uma instrução em movimento. Ele vai na direção de quem foi mandado. E quando alguém interfere com os elementos físicos de um trabalho em andamento, toca, remove, leva, cria um tipo de desvio. Como se você colocasse o dedo num fio de corrente sem perceber o que é. Não significa que o trabalho vai atrás de você. Significa que você ficou conectado a ele por um tempo. E dependendo do que estava sendo mandado, e alguns trabalhos carregam coisas pesadas, entidades que não são gentis, cobranças que não são negociadas, essa conexão pode criar interferências. O homem com a foto no rosto que minha filha via no sonho, ela estava vendo a forma do trabalho, segundo a Mãe Celeste. A forma de um trabalho dirigido a uma pessoa específica inclui, de alguma maneira que eu não consigo explicar racionalmente, mas que aceito, a identificação do alvo. Minha filha, por razões que eu também não entendo completamente, e a Mãe Celeste disse apenas que criança pequena ainda tem o olho aberto para certas coisas, estava percebendo essa forma, sem saber o que era. Nunca soube quem era o homem da foto. Nunca soube quem havia feito o trabalho, nem contra quem, nem o que aconteceu com o alvo depois. Não é da minha conta, como a Mãe Celeste disse. O que ficou comigo dessa história, além do susto e do aprendizado, é uma coisa pequena e muito específica. A moeda. Eu havia pegado a moeda por impulso, sem pensar, como quem pega qualquer objeto sem valor. Mas aquela moeda era uma peça de uma estrutura intencional. Ela estava naquele lugar com um propósito, dentro de um sistema que eu não conhecia, que eu nunca havia respeitado porque nunca havia precisado. Não precisei mais. Hoje, quando estou na estrada e vejo alguma coisa estranha no acostamento, e caminhoneiro vê muita coisa estranha no acostamento, pode perguntar a qualquer um, eu não paro. Não olho muito tempo. Continuo dirigindo. Aprendi a diferença entre curiosidade e imprudência. Aprendi que existem sistemas no mundo que funcionam independente de você acreditar neles. E aprendi que o pior tipo de perigo não é o que você procura. É o que você encontra sem perceber que estava procurando. Isso é tudo que tenho para contar. Não embelezei nada, não exagerei nada. Se você é do tipo que precisa de uma explicação racional para cada coisa, tudo bem. Eu era esse tipo também. Mas se um dia você estiver numa trilha no interior e encontrar um arranjo no chão que claramente não foi colocado pela natureza, deixa como tá. Tira a foto se quiser a lembrança. Mas deixa a moeda. Deixa a moeda onde está.